Anteriormente, quando a gente programava em linguagem C, a gente encontrava um problema de armazenamento. Então, a gente tinha que programar a mesma coisa sempre que a gente fosse programar algo. Então, foi criado o arquivo, que se refere a uma estrutura de dados que é usada para representar uma conexão com um dispositivo de entrada e saída. No caso, os arquivos em C permitem que os programas leiam dados de arquivos existentes, gravem dados em novos arquivos ou modifiquem arquivos que já existem. No caso da linguagem C, a biblioteca padrão que a gente usa é o stdio.h. Algumas das outras funções mais comuns para essa operação de arquivos incluem o fopen, usada para abrir um arquivo existente ou criar um novo arquivo, retornar um ponteiro para o arquivo, que é usado para acessar o arquivo posteriormente, e fechar. Existem também os tipos de periféricos. Exemplificando, os dados de entrada para um programa podem ser feitos a partir dos periféricos de entradas, que são como teclado, mouse, leitor de código de barra e etc. Os dados de saída de um programa podem ser enviados para diversos periféricos de saída, como a tela do computador, impressora. Ou seja, a gente vai digitar algo e vai ser a partir de um periférico de entrada e vai aparecer num periférico de saída, como a tela de um computador. Também existem os periféricos que comportam ambas as características, permitem a entrada e a saída do dado. O exemplo mais comum que a gente tem são os discos e disquetes de computadores, que permitem que sejam realizadas operações de leitura e escritura de dados. Independente do tipo de periférico, a linguagem C processa todas as entradas e saídas de dados através de streams. Temos também os streams, que é um conjunto sequencial de caracteres ou de bits sem uma estrutura interna. A maior vantagem da utilização dos streams para entrada e saída de dados é que a gente não tem que preocupar qual o tipo de periférico a gente está utilizando para programar. Temos também as operações básicas sobre arquivos. A abertura de um arquivo, o fechamento de um arquivo, ler os dados daquele arquivo, escrever e posicionar eles. No caso da abertura de arquivo, a gente utiliza, ela permite associar um arquivo existente num suporte ou uma variável do nosso programa, ou seja, a gente vai utilizar, no caso da abertura de um arquivo, a gente vai utilizar para associar um arquivo existente a um novo que a gente está criando. E nisso a gente vai declarar e criar uma variável do tipo file. E essa, que seria um ponteiro no caso, e essa variável vai ser aberta a partir da utilização do fopen. Para a gente nomear um arquivo, o nome do arquivo vai ser armazenado num string e deve representar fielmente, sem nenhuma e qualquer mudança, o nome do arquivo como ele é visto no sistema operacional em que a gente está operando. Ele pode estar contido num string constante ou num ponteiro para um string em outra posição na memória. Nos modos de abertura, a gente vai ter três tipos de modos distintos para abrir um arquivo, que seria o R no read, que a gente vai abrir o arquivo para leitura. Caso a gente não consiga abrir, é porque ele não existe ou por não ter permissão. E aí a função devolve para o null. O W, que é o write, que é a abertura do arquivo para a escrita. Ou seja, a gente vai criar um novo arquivo com o nome passando a função. Notar que se existir algum arquivo com o mesmo nome, o arquivo que estava criado anteriormente vai ser apagado e criado um novo arquivo, perdendo toda a informação que a gente tinha no arquivo anterior. E caso a gente não consiga criá-lo, por ter um nome inválido, por não existir espaço no disco, por estar tentando criar um arquivo num disquete protegido, por estar tentando criar um arquivo com o nome de um diretório ou não, a gente também devolve a função. E o A, que é o append,
que é a abertura de arquivo para acrescentar. Ou seja, se o arquivo não existir, ele é criado e funciona tal e qual o modo de W. E, no caso, para um arquivo, para a gente acrescentar, a gente já vai ter alguma informação nesse arquivo e vai adicionar alguma coisa nele. A gente também encontra outros 3 tipos, que são basicamente uma associação dos outros 6 tipos básicos que já foram apresentados, que é o R+, o W+, e o A+. É basicamente uma junção, ele vai ler e escrever, ao invés de só ler, ou só escrever, ou só acrescentar. Nós temos também o modo de texto e o modo binário. No modo de texto, um arquivo é considerado de texto quando é constituído por caracteres que são perceptíveis por nós. Normalmente letras, números, caracteres tipo o E comercial, porcentagem, e também podem ser separados por espaço em branco. Já no caso dos arquivos binários, a gente pode apresentar um arquivo não só com caracteres que a gente conhece. A gente pode constituir o arquivo com qualquer caractere existente na tabela S, C e I, que eu vou deixar a tabela aqui por ser uma tabela mais complexa, mas são caracteres de controle especiais ou caracteres sem qualquer representação visual. A diferença da abertura e do processamento de um arquivo aberto em modo texto e em modo binário é um modo em que o texto apresenta a sequência CR mais LF. É lida como se tratasse de um único caractere. Quando se o arquivo for processado em modo binário, é lido um caractere de cada vez. A maior diferença do nosso processamento quando a gente abre um arquivo em modo texto e em aberto em modo binário é que o modo texto sempre é em uma sequência RF mais LF, maiúsculo. É encontrada e lida como se aquilo fosse um único caractere. Enquanto, se o arquivo for processado em modo binário, é lido um caractere de cada vez, ou um bit de cada vez. No caso de um fechamento de arquivo, a gente vai retirar a ligação entre a variável que a gente estava utilizando anteriormente e o arquivo existente no disco. Antes de o arquivo ser fechado, eles são gravados fisicamente e todos os dados que possuem ainda existem em buffers associados ao arquivo. É liberada a memória alocada para a função fopen para a estrutura do tipo file. A síntese utilizada é o int-fclose do arquivo, que é o file, que anteriormente já tinha sido gravado. No caso, quando a gente fecha um arquivo, os dados que existiam vão para memórias e são escritos fisicamente em um disco, que se chama flushed. Só então aí é desligada a ligação entre o arquivo físico e a variável que representa o programa. No caso da leitura de caracteres de um arquivo, existem diversas funções que a gente pode utilizar para ler o caractere de um arquivo. Mas a gente utiliza mais essa que está aí na tela. E essa função lê o caractere do arquivo passado por um parâmetro, que foi previamente aberto pela função fopen, e retorna para o resultado dessa função. E a gente tem que notar também que, por ter um modo binário, a gente não vai retornar uma função int, e sim um char, porque temos os caracteres da tabela S e CI também, que são caracteres válidos. No caso, para a gente escrever caracteres no arquivo, a gente escreve eles a partir da função intfput. Na entrada e saída formatada, é possível ler ou escrever dados de forma formatada em arquivos através da função fscanf e fprintf. Estas funcionam da mesma forma que as funções scanf e printf, tendo apenas mais um parâmetro inicial que corresponde ao arquivo onde o processamento irá ser realizado. Nós temos também os arquivos standard, que são 5 tipos de arquivo, que são o stdin, que representa a entrada padrão, normalmente associada ao que a gente está digitando, ao teclado, o stdout, que representa a saída padrão, que normalmente está associada à tela, ao que aparece para a gente quando a gente digita algo,
O stderr, que seria o Standard Error, que seria o local onde vão aparecer as mensagens de erro de um programa. E é semelhante ao stdout, permite enviar mensagens de erro para um local diferente da saída de um programa. O stdaux, que seria o denominado auxiliar device, está definido como a porta principal da comunicação. E o stdprn, que representa o standard de print, ou seja, o que a gente está imprimindo, a impressora padrão daquele programa, dos descritores do programa. Quando a gente está falando de arquivos binários e o processamento desses arquivos, a gente não está se referindo a arquivos de texto. Em geral, a gente está se referindo a arquivos de dados, arquivos executáveis, jogos. Então, não faz sentido ler uma linha, pois não existe essa noção no caso dos arquivos binários, porque eles não estão organizados em linha como habitual, como nos arquivos de texto. Então, como os arquivos binários não são lidos em forma de linha, como nos arquivos de texto, a gente vai ter algumas outras funções. No caso da escrita de blocos em arquivos binários, a função fwrite faz parte do StudioZ, é responsável por criar um bloco de bits existente em memória para um arquivo aberto em modo binário. A síntese desse programa, dessa função, é o intfwrite. Aí nós temos, na verdade, está aparecendo aí na tela, então vamos lá, o fwrite, a gente vai ter o ptr, que é um ponteiro para void, e contém o endereço da memória daquilo que pretendemos guardar em um arquivo. O .const indica que o parâmetro não será alterado. O size indica o tamanho de bits que a gente vai ter no elemento. N indica o número de elementos que queremos escrever. Arc é o descritor, indica o arquivo onde os dados serão colocados. Retorna o número de itens que conseguiu escrever com sucesso. Temos também a função fread, que a gente vai ler a memória de um bloco de bits existente no arquivo aberto em binário. A gente tem a síntese aí no slide, e aí o ptr indica um ponteiro para void novamente, o size indica também novamente o tamanho dos bits, n também indica o número de elementos, tudo indica as mesmas coisas, só a função que muda e a forma que a gente escreve ela, mas o fread a gente vai ler a memória de um bloco. Temos também o end of file, que a gente vai detectar o final do arquivo. Sempre que a gente utiliza qualquer tipo de processamento, tem a estrutura file, que a gente já falou anteriormente, que representa em memória, contém informação diversificada sobre o assunto que já está sendo processado. Nós temos também dois tipos de acesso: o acesso sequencial e o acesso direto a arquivos, que são, no caso, os acessos à informação, que podem ser utilizados de duas formas diferentes, como eu falei anteriormente. No caso do acesso sequencial, a gente percorre o arquivo até localizarmos o que a gente está procurando nele. E o acesso direto, não precisamos percorrer todos os bits até encontrar essa posição. Como um exemplo, para a gente imaginar, a gente está procurando Júlia numa lista telefônica. Se a gente utilizar o acesso sequencial, a gente vai começar da primeira página, lendo todos os nomes até achar Júlia. Um exemplo, Júlia estava na página 530 de um livro, de uma lista telefônica, e eu vou ter que ir linha por linha, palavra por palavra, letra por letra, até achar o meu número. No caso do acesso direto, a gente já tem ele já sabe que a lista está de uma forma ordenada e vai abrir diretamente onde está o meu nome. Não vai ir página por página. O posicionamento ao longo do arquivo, no caso, sempre que a gente abre ele, vai ter a função fopen, que está criada dentro da memória do file, que contém as informações do arquivo que a gente está processando, como já foi dito anteriormente. Nessa informação, a gente pode encontrar a posição em que estamos no arquivo. Isso porque as funções de leitura e escrita avançam automaticamente no arquivo, à medida que vamos lendo
ou escrevendo a informação. Então, dando um panorama